Estamos ao vivo aqui. Hoje a live vai ser com o general Júlio Lima Verde, que foi comandante aqui da 10ª Região Militar, que fica instalada na Fortaleza Nossa Senhora da Assunção. Já está entrando as pessoas aí, vamos esperar as pessoas entrar. Deixa eu ver se o general já entrou aqui. Ainda não. Quando o general entrar, aí a gente começa a live. O general Júnior, eu estou aqui com o João Pedro. Aí, João Pedro. Oi, pessoal, tô aqui, ó. Aí. O tio Jerônimo entrou, o tio G. O tio Bruno também. O tio Bruno tá... Galera, eu vou ficar também reagindo um pouco aqui. O tio Bruno pediu pra entrar. Quem é Rafael? Quem é Rafael? O pessoal te conhece, cara. Eu acho que o general já entrou, então eu já vou chamar aqui, ó, pra... Não sei se ele já entrou. Cadê? Eu acho que ele não entrou, não. Entrou sim, que eu tinha visto aqui, ó. Dizendo que ele entrou. Pronto, vou pedir pra transmitir. É. Olha o general. Boa noite, general. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo bom? Aí, quem Tudo quer falar bem. com o senhor aqui? Boa noite. Ô, rapaz, tudo bem com você? Tudo? Eu disse pra ele que a live ia ser com o senhor hoje. Ele disse, rapaz, eu nunca falei com um general na minha vida. Eu disse, pronto, hoje à noite você vai falar. Vai. Ah. Eu posso dar uma mexida na câmera aqui só pra deixar um pouco mais pro meu lado também? Pode, cara, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Tá aparecendo. Então, general... Quero te ver no colégio militar, hein, rapaz? Aí. O general foi meu comandante. Porque igual você seguir o exemplo do seu pai aí, entrar no colégio militar. Rapaz. Olha a responsabilidade. Eu tenho uma camisa aqui que eu meio que dei uma personalizada. O meu pai, ele me enviou, ele foi pra Capitania dos Portos do Ceará. Aí ele chegou com um símbolozinho da Maria, né? O distintivo da Maria, uma medalha. Aí ele me deu, eu peguei uma camisa. Eu e meu pai, ele me ajudou a customizar a minha camisa. É uma camisa assim toda escura, combina com a da Marinha. Aí eu acho que ela tá aqui em algum lugar. Tá bom. Ô, general, boa noite. É uma Boa noite. grande satisfação, uma grande honra estar conversando com o senhor. O senhor foi meu comandante lá no Colégio Militar, né? O senhor foi comandante do Colégio Militar de Fortaleza. Eu sou ex-aluno lá do colégio com muita satisfação, muita honra. E a ideia dessa live de hoje, justamente no dia 13 de abril, que é o dia que é comemorada a fundação, o aniversário da nossa cidade, a elevação da cidade à categoria de vila, né? O senhor, como foi comandante da 10ª Região Militar, a maior autoridade militar aqui no estado, deve ter muitas histórias de como o Forte, e atual presidente do Instituto do Ceará, né? De como o Forte ele influenciou nesse surgimento dessa vila e na criação da cidade como a gente tem hoje, né? Então, eu acho que seria muito interessante, e eu acho que vai ser muito interessante essa live. Eu gostaria de dar boas-vindas, boa noite para o senhor. E o senhor é a estrela dessa live hoje aqui, viu? É isso. Boa noite, a satisfação é toda nossa, meu prezado doutor João Nogueira, meu estimado ex-aluno do Colégio Militar de Fortaleza, Casa de Eudoro Corrêa, e a todos que nos assistem, né? A história do Forte de Nossa Senhora da Assunção, sede do comando da 10ª Região Militar, está intimamente ligado à história da cidade de Fortaleza, né? Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande, porque foi no meu comando que nós iniciamos o processo de tombamento como patrimônio histórico nacional, né? Foi tombado pelo IFAM. O processo iniciou ainda no meu comando, em 2005, quando eu estava já no último ano de comando, e concluiu-se em 2008. Então foram tombados as muralhas, né? Tombado, hipoteticamente, os canhões, que a Fortaleza, ou seja, todos os canhões que porventura a gente encontrar aqui pelo Ceará, for provado que foi da Fortaleza, ele poderá ir para a Fortaleza. Com isso, nós já recuperamos 10 canhões, né? Existe lá o projeto. Eu solicitaria ao amigo aí, se fosse possível, né, para aqueles que ainda não estão lembrados do que é o comando da 10ª Região, se passasse aí umas 3 ou 4 imagens, enquanto eu vou comentando aqui as imagens as primeiras imagens que aparecem, o comando da 10ª Região Militar, né? Vou baixar aqui, enquanto o senhor fala, vou mudar a câmera aqui, ó. Pode passar para próximas aí, Aí, pronto. Então, nessa foto, né, pode ver o comando da 10ª Região, esse quadrado, ele está dentro dessa muralha branca,
né, que está voltada para o mar, que é justamente o forte de Nossa Senhora da Assunção. A próxima. Essa foto, a autoria do Alex Uchoa, foi tirada durante o meu comando. É uma foto muito bonita, né, em que ela mostra a Catedral de Fortaleza, juntamente com a fachada leste, né, da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, do quartel-general do comando da 10ª Região Militar. Na próxima imagem, nós vemos lá ao fundo, né, o quartel, vemos a parte da muralha norte, né, da muralha norte e muralha leste, que é essa parte branco, e à frente passa a rua General Bezerril, e temos aqui uma curiosidade. O túmulo do Brigadeiro Sampaio, né, do General Sampaio, um herói cearense, nascido em Tamboril, que está sepultado na frente da 10ª Região. Uma grande curiosidade é que Sampaio alistou-se nesse mesmo quartel em 17 de julho de 1830, né? E voltou em 1996, no dia do seu nascimento, dia 24 de maio de 1996, ele retornou seus restos mortais para este memorial, que nós chamamos de Panteão. É o Panteão do Brigadeiro Sampaio. Tá? Na próxima imagem, que nós vamos ver, é uma foto belíssima, né? Que é justamente a fachada que está voltada para o mar, da fortaleza. Né? Vemos as duas muralhas, o fosso no meio. Tinha um fosso na frente também, que está aterrado, né? Aterrado com grama. E vemos um canhão, né? Um dos canhões que ficaram remanescentes. Na próxima imagem, nós temos uma condição melhor de ver, então, os canhões que estão, né, na parte esquerda aqui da muralha. Continua a muralha paralela ao mar, aquela que tem os coqueirinhos na frente, e lá no fundo é o resto da muralha, né? Esta fortaleza ficou incompleta, ela só tem os baluartes frente para o mar. Seriam 4 baluartes, nós vamos ver depois na planta, e somente foram concluídos 2 baluartes. Então, meu amigo, essa retrospectiva era para lembrar aos que não conhecem, né, conhecerem, e lembrar aqueles que conhecem, rever a situação atual do Forte Nossa Senhora da Assunção. Aí eu acho interessante isso aí, general, muito interessante mesmo, até porque naquela planta original que a gente tem do inglês Richard Carr, de 1649, a gente tem um formato pentagonal, não é? Não é esse formato que a gente tem, como tem hoje em dia na 10ª Região, esse formato de 4 pontas, né? Como é até o símbolo e como seria a planta, né? O senhor tem alguma história sobre isso? Sobre se o Álvaro já fez alguma mudança e tal? Mas vamos seguir a sequência mais ou menos que eu imaginei, que seria agora, vamos dizer assim, vamos ver então, já que você mostrou aí o Forte Pentagonal, que é o Forte Schonenbock, vamos então ver um pouquinho da história do Forte Schonenbock. Pode pagar a imagem da próxima transparência, né? Que aí nós vamos ver uma retrospectiva, né? No dia 3 de abril, né? 3 de abril de 1649, chega Matias Beck no Mucuripe. Ele parte a pé com um grupamento de militares, né, holandeses, na direção oeste, em busca de uma serra em que teria minas de prata, né? Então ele veio andando, quando se deparou com a colina onde hoje se encontra a 10ª Região, e olhando para a esquerda, olhando para o sul, ele deparou-se lá no horizonte com a Serra de Maranguape. Olhou para o chão, né? Ali tinha acabado de ver um rio, que é o rio Pajeú. Então, ali ele decidiu, no dia 10 de abril, foi iniciada a construção de um forte, né? Um forte bastante simples, né? De madeira, né? Carnaúba, que batizou de Forte Schonenbock. Eu tenho uma imagem aqui, general, então, que eu acho interessante, que é a origem. Então, é a origem. Está aí essa imagem, uma pintura de livre criação, né, do pintor historiador Hernani Pereira, em que mostra justamente o Riacho Pajeú, nessa pontezinha, o Riacho Pajeú, né, e temos essa imagem muito interessante, né? Este forte, você pode mostrar a próxima transparência, depois daquela anterior,
depois dessa daí, pode passar. Aí está aí, a forma pentagonal, né? Esta forma pentagonal era uma forma muito adotada pelos holandeses, e quando, já em 1812, vamos adiantando, né, foi construída a fortaleza no modelo atual, ela foi construída em cima disso aí, né? Existe um projeto que nós estamos desenvolvendo junto ao IFAM, junto a um Instituto de Arqueologia, para fazermos umas prospecções na Muralha Norte, em busca de algum resíduo, de algum resquício, né, desse forte holandês, já que os historiadores afirmam que o forte atual, né, com planta de Silva Paulé, foi construído em cima desse forte holandês, né, de 1549. Né? Posso passar o próximo? Forte pentagonal, que foi... nessa outra transparência, nós vemos que quando esse engenheiro, Ricardo Caar, né, que fez esse desenho, inclusive esses arquivos originais temos na Holanda, né? Ele fez esse desenho, você pode dar um zoom aí na base de baixo, aí você observa aí que está a posição da fortaleza, né? E esse caminho, que é justamente aquele caminho que mais ou menos lembra o caminho para Maranguape, né? Vai saindo ali pela Visconde do Rio Branco, passa para a Avenida João Pessoa hoje e vai na direção lá de Maranguape, né? Essa direção da Serra da Itarema, né? Itaquara, né? Que seria Maranguape e Itaquara, que é aquele espigão da Serra de Maranguape. Então, isso nunca foi comprovado, não deu certo, né? Não encontrou as minas de prata. Então, esse mapa é um mapa mais antigo que nós temos. E uma curiosidade é que lá na direita, embaixo, próximo já das legendas, você vai encontrar aí um pontinho por aí, que é justamente o pontinho que era, na legenda a gente pode observar. Vou pegar esse meu mapa aqui, general. Que esse meu tá mapa é o mapa holandês, meu irmão. Que é o Forte São Sebastião, né? O Forte São Sebastião, então, foi construído lá na Barra do Ceará, tem um quadradinho, né? Então, esse Forte São Sebastião é o primeiro forte com comprovação em mapa, né? Em mapa, registrado em mapa. O Fortinho de Santiago, que é bem mais primário e antecessor desse, né? Só é registrado em papéis, né? Em documentos escritos, na relação do Ceará e outros escritos aí. Mas este é um registro interessante, né? Mas o foco nosso aqui é o Forte Schöneborn. Vamos voltar para o Forte Schöneborn, então, e vamos ver novamente ver essa gravura do Hernani Pereira, né? Essa pintura do Hernani Pereira, muito interessante, né? Uma livre criação desse historiador, professor de história, né? Em que ele retrata a colina, né? Uma grande duna, na verdade, né? Essa duna começa lá no Mucuripe, né? Começa no Mucuripe, ali atrás do Yacht Club, tem essa duna, ela vai continuando. Aí tem o Morro de Santa Terezinha, que é outra duna, vai continuando. Você vê que tem a ladeira da Avenida Vigílio Távora, tem a ladeira da Avenida Desembargador Moreira, tem a ladeira da Barão de Estudo. Tudo isso é uma duna grande, né? Que existia e que foi sedimentada ao longo dos anos. A própria 10ª Região Militar, ela está numa duna, né? Essa duna que possivelmente foi construído esse forte holandês, né? Essa colina de Marajaítiba, né? Com as palmeiras e tal, e frente para o mar, naturalmente. O mar chegava bem perto, né? Não existia, você já retratou em outros filmes que você coloca no seu canal, em que o Poço da Draga, né, seria em frente, né? Então, esse local que tem essa canoa seria mais ou menos a região do Poço da Draga, né? Então, há registros que o mar se aproximava bastante aí. Com a construção do porto de Fortaleza, né? Aí isso foi sendo aterrado até a configuração que nós temos hoje, né? Aqui, general, na live, ficam entrando as pessoas e a gente fica vendo os comentários, sabe? Então, entrou agora, por exemplo, o nosso amigo Licínio, o Licínio Nunes de Miranda. Ele entrou agora na live. E muita gente já parabenizando aqui pela explanação do senhor, viu? Tá certo. É um grande historiador, né?
Aí eu vou Bom, passar... vamos continuando, então, um pouco com a história do forte, né? O que aconteceu foi que, já em 1654, né, com a capturação dos holandeses lá em Pernambuco, a chamada rendição de Campina da Taborda, né, começou, então, a retirada dos holandeses, né? Essa notícia só chegou aqui em Fortaleza no dia 1º de maio, né? Matias Beck tomou conhecimento disso e, a partir daí, se preparou, né, pacificamente para deixar o local, né? Quando foi no dia 20 de maio, houve a chegada vamos dizer assim, dos portugueses, né, comandados pelo capitão-mor Álvaro de Azevedo Barreto, e que tomou posse definitivamente do fortinho, do forte, da fortaleza, do que tinha lá. E trocou o nome imediatamente para Forte de Nossa Senhora da Assunção, né? Nossa Senhora da Assunção tem uma grande devoção em Portugal, né? E aí ele resolveu batizá-la, né? E também tinha notícias que a rainha era muito devota de Nossa Senhora da Assunção, e aí esse capitão-mor português, né, resolveu batizá-la com este nome, que permanece até hoje, né? Permanece até hoje, né? Aí você vê na próxima imagem, você vê então aquela forma, né, quadrada, vamos chamar assim, né? Uma fortaleza tipo modelo, um formato que chamam de modelo Vauban, que é um arquiteto francês que deu grande relevo, né, a essas plantas de fortificações, né? Então, esta planta foi projetada pelo Silvio Paulet, obedecendo essa metodologia do Vauban, né? Ele começou a construir essa fortaleza, já estava bastante desgastado o forte antigo, né? E com a evolução, a obra foi muito custosa, inclusive foi financiada grande parte pela população, né? Existe até uma matéria na revista do Instituto do Ceará, com a relação de todos os donativos feitos, né, nome das pessoas que doaram, né, quantias variáveis para a construção da fortaleza. Em que ano foi, general, General, em que ano foi essa reconstrução que eles fizeram? Essa reconstrução começou por volta de 1802, né, e concluiu, vamos dizer assim, houve a interrupção dada como pronta, a parte que ficou pronta, claro, em 1812. Né? 1812, aliás, 1812 começou até 1817. Então, 1812 foi quando começaram as obras, né? E só ficou pronta os dois baluartes, esses de baixo, né? Esses baluartes de baixo. Os dois de baixo, né? Os dois cantos, né? O baluarte nordeste, que é esse que você está mostrando agora, que é o baluarte Nossa Senhora da Assunção, e o baluarte da oeste, né? Que é o da direita, é o baluarte Príncipe Dom João, né? Dom João Príncipe da Beira, né? Então, esses dois baluartes. Então, a parte de trás, ela passaria da atual rua Doutor João Moreira. Então, como o vilarejo que já estava se desenvolvendo em torno desse forte, desde 1600, desde a saída dos holandeses, né? De 1654, foi criando-se esse vilarejo em torno do forte. Os fundos, né, do quartel, vamos chamar assim, que é o miolo da fortaleza, já existia um pequeno quartel. Esse quadradinho que você vê aí dentro, né, é o quartel, né, esse quadrado. Então, esse quartel já agregava muita gente ali em torno do quartel. E aí, quando o Silva Paulet foi aplicar, vamos dizer assim, teoricamente, né, a expansão para implantar os dois baluartes, né, do lado sul, eles teriam que ser feita já uma pequena desapropriação, né, porque a rua Doutor João Moreira já passava quase que tangenciando o quartel, né? E aí, com a evolução da arte militar, né, alcance de canhões, essa coisa toda, esse sistema de defesa usando essas fortalezas fixas foi sendo abandonado, né? Então, a fortaleza ficou incompleta, né? O Brasil
capitaneado lá pelo pessoal do Sul, pessoal lá de São Paulo, né? E com o apoio do Instituto ligado a essa preservação de fortes e fortalezas no Brasil, está apresentando uma candidatura para 2022 à Unesco, considerar patrimônio da humanidade, né, patrimônio mundial, um conjunto de 12 fortalezas. Né? A fortaleza de Nossa Senhora da Assunção não entrou nessa relação porque ela está incompleta. Né? Infelizmente, ela ficou incompleta. Se ela tivesse completinha, do jeito que está apresentada aí nesta planta de Silva Paulé, nós estaríamos nesse rol, com certeza, estaríamos nesse rol de fortaleza. Tem várias fortalezas bem menores que a nossa, mas que ficaram completas. Em Recife mesmo temos o Forte das Cinco Pontas, está nessa relação. Tem a Fortaleza do Macapá. É aquela muito bonita, né? Lá em, né? O próprio Forte Príncipe da Beira, né? Lá no estado de Rondônia. E tem várias em São Paulo, né? São Paulo tem várias, ali no litoral, na Baixada Santista, né? Certo? Vamos mostrar a próxima imagem, que aí pronto, aí você vê muito bem, essa parte toda de branco, né? O que foi construído, né? Essa parte matosa ali, à direita do quartel, é justamente o passeio público, né? Passeio público, né? Que ele teria que ter sacrificado a metade, ali, um terço ali, talvez, né? Seguindo a linha branca ali, né? Tangenciando essa outra instalação à direita, sob a forma de U. Você teria João Moreira lá atrás da João Moreira, né? Vários casarões, claro que não existiam esses casarões aí. Tem aquele prédio da esquina, né? Onde tem a pracinha ali com o monumento. Isso aí é o Museu da Indústria, né? Né? Esta rua aí é a rua Floriano Peixoto, né? Ela começa bem aqui no quartel, né? E ela é fechada hoje porque ela ficou anexa ali ao quartel, né? Então você observa que os dois baluartes, né? O baluarte nordeste e o baluarte sudeste, né? Noroeste foram completados, né? Essa parte toda de branco, você vê aí na frente, você tem essa avenida que é apelidada assim de Avenida da Fortaleza, que é uma via de ligação somente para quem vai dobrar na Alberto Nepomuceno, e a via principal, que é a Avenida Leste-Oeste, né? A Avenida Presidente Castelo Branco, né? E a Avenida Alberto Nepomuceno, aquela que passa em frente ao quartel, né? Então, esta é uma visão interessante. Vamos apresentar uma imagem bastante interessante, que é a seguinte, ó, baseado, então, nesta planta de Silva Paulé, né? E que é colocado essa data simbólica aí de 1649, simbolizando que esta fortaleza, com este desenho de Silva Paulé, ela é a herdeira do antigo Forte Holandês, que foi erigido, né, em 1649. Né? E à direita você vê o distintivo histórico da 10ª Região Militar, que ele aproveita a planta, né, também de Silva Paulé, e tem essa cruz de Santiago no meio, porque a região militar, em 1993, ela recebeu, né, ela fez um estudo, uma proposta de homenagear o primeiro militar, vamos dizer assim, o primeiro capitão-mor, né, nomeado especificamente para o Ceará, né, por 10 anos, que foi o Martim Soares Moreno. E o Martim Soares Moreno foi depois condecorado, né, com a Ordem Cavaleiro da Cruz de Santiago. Né? Essa aí é a estátua antiga do Martim Soares Moreno, que está erigida lá na 10ª Região Militar. Exatamente. Então, por isso é que, às vezes, a pessoa pergunta por que é que vocês usam no distintivo de bolso, né? Que a gente chama que usa no bolso, esse distintivo. É igual a esse aqui que eu estou aqui com a minha camisa. Ó. Tá vendo aqui? Camiseta que eu estou vestindo agora na live. Estou com essa camisa com o distintivo da 10ª Região Militar. Né? Então, isso aí é uma curiosidade. Né? Todos os militares usam esse distintivo no uniforme de passeio, não naquele uniforme camuflado, no uniforme de passeio. Né? Quando você vai A próxima imagem, bem uma ampliação, né? Bastante interessante também, que é um outro ângulo. Né? Você vê bem nítido aí a muralha, vê lá
Esse monumento que você mostrou do Martim Soares Moreno, ele está lá naquele círculo azul, já evoluiu. Essa imagem é de 2005, né? Não existe mais esse, foi retirado isso aí. Né? Você vê justamente o fosso, né? Você vê a primeira muralha, vê o fosso, a segunda muralha, quer dizer, quando do tombamento, né? O doutor Liberal de Castro, o professor Liberal de Castro, que foi o responsável pela formulação teórica do pleito de tombamento, ele narrou, né, no pleito de tombamento, que esse viaduto da leste-oeste ele ia passar praticamente tangenciando a muralha, onde hoje tem essa pequena avenida, né, no pé da muralha. Ele conseguiu, né, gestões junto à prefeitura, de recuar um pouco o viaduto, porque ia ficar horrível. O viaduto colado na muralha, você não ia ter a visão da muralha, né? Inclusive, para ser um monumento nacional, ele tem que respeitar uns certos limites. Quer dizer, se um dia, por acaso, esse viaduto chegar a ser demolido alguma coisa, aí sim, o tombamento já existe a área pré-tombada, que tem que respeitar uma distância do monumento nacional, né, que é o caso aqui das muralhas da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. E essa importância desse tombamento, não só pela honraria, né, do Exército estar ocupando um local centenário, representa também a valorização desse bem histórico, né, coisa que é muito importante, né, a gente valorizar as nossas origens, valorizar um bem histórico, né? E, com isso, essa preservação desse sítio histórico, né, tá muito bem consolidada, né? Tá certo? Muito bem. Bom, então, isso aí foi uma retrospectiva que eu fiz para mostrar a história do forte, né? Agora vamos ver, já está implícito, né, a sua ligação com a cidade de Fortaleza. Então, vamos ver uma retrospectiva agora sobre a história de Fortaleza. Ó, já soubemos, já foi dito, né, que a partir de 1654, né, 1654, quando a Fortaleza ficou na mão dos portugueses, né, começou a surgir uma aglomeração humana ali em torno do forte, né? Já existia, né? Começou também, prosperou bastante lá a vila, a primeira vila do Ceará, não é Fortaleza, a primeira vila do Ceará é Aquiraz, né? Lá as terras mais férteis, né? Lá a cana-de-açúcar prosperou lá bem, aqueles pequenos baixios que nós temos lá na área de Aquiraz. Em consequência, a vila do Aquiraz, ela foi a primeira vila do Ceará. Entretanto, nunca os capitães mores, né, capitães mor, que estavam na Fortaleza, não se mudaram lá para Aquiraz, né, permaneceram nesse sítio, né, até porque o desembarque aqui no porto, acredito eu, era também era mais fácil um pouco, embora lá o Aquiraz se estabeleceu perto do rio Pacuti, tinha também um local passível, né, de desembarcar. Mas então, o que aconteceu? Por motivos assim de segurança, né, houve alguns ataques de piratas e coisas, de aventureiros lá no Aquiraz, né, e o povo ficou meio apavorado e o cofre, né, que recolhia os impostos, e a Câmara Municipal, tudo isso mudou-se, né, houve uma pressão grande e o rei de Portugal, ele, em 1726, ele elevou, então, a condição de vila, né, esse aglomerado de casas que estava em torno da Fortaleza. Então, a data de hoje, né, 13 de abril, há 295 anos atrás, esse vilarejo foi elevado à condição de vila, né, e passou a se chamar Vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Ele está no forte, né, se consolidou e a população passou a ter, né, usufruir daquela segurança que era fornecida pela Fortaleza, já guarnecida na época com canhões, né? Então, houve aí, tem vários registros, né, ataques, e que a Fortaleza
respondia com tiro de canhão, tal, dissuadia, fazia dissuasão, né, de aventureiros ou de piratas mesmo, né, que estavam. Mas a Fortaleza, a cidade de Aquiraz, ela se desenvolveu, continuou se desenvolvendo, e começou também no interior, né, a haver um desenvolvimento, né, no interior também, vilas Xaramubim, são muito antigas, né. O fato é que, em 1823, já no Império, né, um ano depois da nossa independência, o imperador nos elevou à categoria de cidade, né? Então, no dia 17 de março de 1823, nós passamos a categoria de cidade. O nome da cidade ficou Cidade da Fortaleza de Nova Bragança, né? Com o passar do tempo, ficou chamada de Cidade de Fortaleza e depois só Fortaleza, né? Então, essa é, vamos dizer assim, a ligação que o forte tem com a cidade. Ou seja, a cidade recebeu o seu nome graças, vamos dizer assim, à vila que existia ao lado da fortaleza. Isso é comprovado no brasão de Fortaleza, tem um castelinho lá representando a fortaleza, representando uma fortificação militar, né? Tem o hino de Fortaleza, junto às muralhas do forte, a pequena semente nasceu. Então, isto aí é o hino de Fortaleza, né? Aí você vai ver nas próximas imagens, você até já difundiu essas imagens no seu site aí, nas suas redes sociais, né? Temos aí esse primeiro desenho de Fortaleza conhecido, né? Que é de 1726, 1730, né? Que está assinalado lá em cima com um retângulo amarelo a posição do forte, né? Um pouco exagerado, né? Em relação às construções da casa, né? Apenas é um croquis, né? Isso não é uma planta, é um croquis, né? Não tem nenhuma escala, né? Inclusive, se a igreja está aqui embaixo, né? Ou a igreja não, essa construção aqui de baixo. Porque tem a casa, essa aqui era a casa dos jesuítas, né? E aqui é a igreja. Dos jesuítas, né? Que seria, talvez hoje, você falou, né? Numa outra comunicação que você fez pelas redes sociais, o Mercado Central. Aí você Sim. vê que não está proporcional, porque hoje o Mercado Central fica em frente à 10ª região, né? Em frente ao forte, né? Seria onde era a forca, né? O Rio Pajeú por trás, quer dizer, o rio não está tão perto assim do quartel, né? Que ele, na verdade, ele foi desviado, acredito eu, desviado para trás do mercado, né? Para trás do mercado você consegue ainda hoje identificar o Riacho Pajeú, né? Na própria só um próxima minutinho, imagem... Só um minutinho. Diga. O pessoal está fazendo perguntas, eu vou só dizer, o Licínio, inclusive, fez uma pergunta, a Cacilda também. O general vai terminar a exposição dele, aí depois a gente vai começar um bate-papo justamente para ele responder as perguntas que vocês estão fazendo. Terminar, né? Exatamente. Vamos guardar a pergunta que eu vou já encerrar, né? Você está controlando o tempo aí? Quanto tempo tem? Estou, sim, pode deixar. Tá. Vamos encerrar naqueles 20 minutos, né? Então, aqui, esse próxima imagem, né? É uma imagem da Fortaleza, da cidade de Fortaleza, né? Não era cidade ainda, né? Da Vila da Fortaleza, em 1811, né? A Fortaleza só passou a cidade em 1823. Então, lá no horizonte, a gente vê lá uma bandeira e tal, vê lá uma coisa que é justamente um pedaço da muralha, né? Vê lá, a Fortaleza já tem esse arremedo aí do porto, né? Essa imagem você já explorou em outras aqui lives, muito provavelmente é a ponta da prainha, né? Nessa região aqui. E aqui é chamada de Pedra da Velha, isso aqui. Um arrecife aqui na frente, né? E o porto, exatamente. Aí um local de desembarque aí, né? Provavelmente, né? Outra imagem já em 1813, similar, né? Similar, essa imagem, ela mostra até a batimetria, né? Esses números que estão dentro do mar, né? Com essa coroa aí, é a batimetria, né? É a profundidade, né? É um levantamento expedito feito pelo pessoal da Marinha, né? Você solta uma corda com os nozinhos, né? Vários nós, o nó dado a 1 metro, você vai soltando com um peso, e vai afundando aquele peso, né? Uma chumbada, e uma série de nós. Aí, quando chega, o peso encosta no chão, você
marca aquele nó que você está segurando e vai contando, né? Os fuzileiros navais brasileiros fazem esse levantamento, chamam de levantamento expedito para desembarque anfíbio, né? É um levantamento bastante interessante. Eu participei de um exercício desse em 1968, lá junto com os fuzileiros navais, na Ilha do Governador. Fizemos um levantamento expedito lá da praia para o desembarque. Então, vejam que essa técnica é uma técnica rudimentar, mas bastante prática, né? Porque realmente dá o perfil batimétrico do fundo daquele litoral para se descobrir onde está o canal, né? De aproximação para não haver encalhe de navio. Esta outra planta, já mais recente, né? Ela já é de 1859, né? Já de, se eu não me engano, do Adolfo Hebers, né? Tem essa primeira versão, e a próxima, que é a segunda versão invertida, né? O mar está embaixo, né? Muito interessante, né? Então, acredito que, vamos dizer assim, essa deu para dar uma noção, e eu concluo, então, explicando, né, por que essa data, né? Essa data há controvérsia, né? Tem várias datas, né? Muita gente, poderia ser o dia da Barra do Ceará, poderia ser o dia de Matias Beck, podia ser o dia tal. Entretanto, né, o professor Liberal de Castro, representando na época o Instituto do Ceará, ele fez um parecer que foi aprovado pela Câmara Municipal, né, de acordo com o que está escrito aí, no dia 16 de junho de 94, foi oficializado esse dia, porque o doutor Liberal de Castro disse que o que interessava era o papel escrito, né? Que a celebração era o dia do nascimento das cívitas, né? Né? Da cidade, e não da urbis, né? Que é o arruamento, né? Não é o começo de tudo, a urbanização, né? Em latim, a urbis, né? Então, essa frase é muito importante. Vale lembrar que a celebração de hoje, 13 de abril, prestigia o dia do nascimento das cívitas, e não o dia de criação da urbis, que é vago e obscuro, sem qualquer possibilidade objetiva de confirmação. Mostra um papel que a cidade de Fortaleza foi criada no dia X de Y de 1800 e tal. Não tem. Já esse dia 13 de abril existe um decreto, né? Então, entre todos, foi adotada essa posição, vamos dizer assim, não vou dizer burocrática, mas a solução fundamentada, histórica, né? Foi um parecer, e foi aceito, né? Foi aceito pelos nossos representantes do povo, né? Então, cada vez que se alguém discordar, apresenta um projeto, fala com seus vereadores. Entretanto, o vereador que apresentar um novo projeto vai ter que abrir audiência pública. Em consequência, serão apresentados todos os argumentos, né? Inclusive um argumento muito forte para derrubar, né, esse parecer muito fundamentado, porque isso aqui é uma frase. O doutor Liberal de Castro fez uma defesa, né, uma apresentação, defesa não, ele fez uma apresentação, uma dissertação sobre essa data e sobre a criação de cidades, né, porque ele é um arquiteto, fundador da Escola de Arquitetura aqui do Ceará, e que é um estudioso, especialista em história de cidades. Então, ele fez uma apresentação muito fundamentada, de mais de 50 folhas, né, explicando como se forma uma cidade, quais os critérios. Então, o critério da Civitas, né, é um critério mundial, que é aceito, né? Se fosse assim, São Paulo não teria capital São Paulo, seria lá onde os jesuítas fizeram, lá embaixo, lá na praia, né? São Vicente, né? Ocupação, né? Então, São Paulo é a capital de São Paulo, ou seja, o dia da capital, que está se comemorando hoje, não é a fundação de Fortaleza, né? É o dia da cidade de Fortaleza, é o dia que ela foi considerada cidade, que é 13 de abril de 1726. Né? Então, está se discutindo aqui, discutindo não, né? Isso aí já está batido o martelo, né? Agora, obviamente, que os vereadores são nossos representantes e podem fazer outra lei, né? Desde que tenha consistência e que consiga, né,
convencê-los de que esse trabalho feito com todo critério, né, pelo doutor Liberal, não tem validade, né, que eu acho muito difícil, né? Tá certo? Então, com isso, eu dou por encerrado, coloco aí só para constar uma fotografia dessa de internet, né? E aproveito a oportunidade para parabenizar Fortaleza, né, pelo seu dia, né, que completou hoje 295 anos, que foi considerada uma cidade, não é fundada, né? Foi considerada como cidade. Certo? Ok, está encerrado. Muito obrigado. Foi excelente, general, excelente apresentação mesmo. Aprendi muito. E eu tenho umas perguntas também, mas assim, eu vou fazer as perguntas do pessoal. Tem muita gente na live que entrou e tal. Tem o deputado Domingos Neto, que entrou também, que é deputado federal, que o senhor conhece também. Vários médicos também entraram e tal. Tem a Graciane, que já mandou várias mensagens para o senhor aqui, alô para o senhor. Vários ex-alunos também do Colégio Militar de Fortaleza. O Bruno Nogueira Cruz também, irmão. Também ex-aluno, mandou um grande abraço ao nosso eterno comandante do Colégio Militar. Né? E tem as perguntas. O Bruno Sarra? A pergunta... Meu pai também mandou aqui, ó. Parabéns, general, e ao doutor João Flávio, que eu também tenho o mesmo nome do meu pai. Aí tem uma pergunta do Daniel, que ele botou assim, Daniel Melo, né? Ele disse, ó, visitei a 10ª região apenas uma vez, uma visita da Faculdade de Arquitetura. Na ocasião, nós visitamos a região que se pensa ser a prisão de Bárbara de Alencar. Mas aí, se eu vou pular isso aqui. Aí tem aqui, ó. Aqui é Osmar Diógenes. Boa noite, general. Estou assistindo a live pelo celular da minha esposa, ó. Aí esse aqui, o Licínio fez uma pergunta. Cadê a pergunta do Licínio? Eu estou procurando aqui, que foi uma pergunta muito interessante. O Licínio botou primeiro aqui, ó. É um prazer estar sempre escutando. Tem a pergunta do Isaac, Ele diz assim, boa noite. O forte, quando foi que o forte foi desarmado? Em que ano ele passou a funcionar como monumento histórico? Se é que foi assim. Se você preferir, aí você, quando tiver uma pergunta, você dá uma pausa, que aí eu já respondo, né? Porque eu não vou conseguir, eu não estou. Pode responder. Então, vamos quando foi desarmado o forte? Vou começar pelo fim aí. Essa fortaleza, né? Essa fortaleza sediou, né? Ao longo a partir da independência, várias unidades, né? Batalhão de infantaria de linha, meio batalhão. O brigadeiro Antônio de Sampaio, quando veio de Tamboril com 20 anos de idade e se alistou, nesta fortaleza, em 1830, dentro da fortaleza funcionava o 22º Batalhão de Caçadores. Né? Existiam, na época, vamos dizer assim, uns 25 batalhões no Brasil todo, espalhados. Né? E naquela época, antes da maioridade, de decretar a maioridade de Dom Pedro II, aqueles gabinetes, regência trina, regência tal, era uma confusão na área militar danada, porque acabava batalhão, fechava batalhão, abria. Então, esse 20º Batalhão de Caçadores mesmo, né, quando o brigadeiro Sampaio estava combatendo lá, participando da balaiada e em outras ações aqui pelo Ceará, foi extinto o batalhão. Balaiada lá no Maranhão, né? Exatamente. Foi extinto o batalhão. Depois, aí quando voltou o batalhão, já foi outra denominação. Aí houve uma pressão política, e disse, não, vai ficar então a metade do batalhão. Né? Aí o nome passou assim, meio batalhão de caçadores. Olha que coisa interessante. Já em 1850 e poucos, né? 57, se eu não me engano, quando o Tibúrcio saiu lá de Viçosa, né? O Antônio Tibúrcio Ferreira de Souza, saiu lá de Viçosa, mais precisamente saiu de Sobral, que veio se alistar aqui em Fortaleza, o nome do quartel que estava funcionando dentro da Fortaleza era meio batalhão de caçadores. Né? Bom, aí foi mudando. Quando chegou perto da Primeira Guerra Mundial, ali no finalzinho do século XIX, né, a Fortaleza foi considerada obsoleta e desartilhada, né, desativada. Né? Então, foi retirado todos os canhões, ficou só o quartel funcionando dentro. Qual era o quartel? 23º Batalhão de Caçadores. O 23BC veio de Manaus para o Ceará, ainda com um número 46º Batalhão de Caçadores, né? Houve uma reorganização, botaram esse número 46, funcionou algum tempo, depois passou a ser 23º Batalhão de Caçadores.
dentro da Fortaleza do Nossa Senhora da Assunção. Uma figura muito conhecida aqui do Ceará, né, um grande militar, já falecido, foi até presidente do Instituto do Ceará, o general de Exército Tácito Teófilo Gaspar de Oliveira. O general Tácito, né, ele, quando terminou o curso dele, né, ainda na década de 30, ele foi aspirante, quer dizer, o primeiro quartel dele foi o 23BC, lá na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então, essa fortaleza, ela foi desartilhada, né? Aí retiraram os canhões, aí tem até uma página não muito louvável, né? Que até chegaram até a que aí o senhor não vai responder canhões. Agora, não, porque é a pergunta do Licínio. Essa daí é a próxima pergunta que eu vou fazer. Alienar canhões, né? Os canhões, né? Nós não temos, assim, não existe, né? Não conseguimos, assim, saber exatamente quantos canhões foram, vamos dizer assim, ver a ordem para desartilhar e não tem registro disso, né? Não se encontrou nada, né? Entretanto, alguns canhões desses ficaram na mão de terceiros ou foram entregues em outros locais, né? Bom, o fato é que nós conseguimos recuperar ainda 10 canhões, né? Sabemos que existem outros canhões aí, tem mais 2 canhões já na nossa mira, né? Porque eu continuo lá assessorando a 10ª Região Militar na parte histórica, né? Cultural, tem esse vínculo, né? Inclusive, uma grande notícia, né? Vai ser criado, né? Já foi criado, mas não foi instalado ainda, né? Vai ser criado na 10ª Região, aqui no Nordeste, só aqui em Fortaleza e em Salvador, um centro de cultura regional militar, né? Que é justamente para manter essas tradições das unidades, porque aqui nós temos o batalhão, temos um museu lá no Colégio Militar, que você deve estar lembrado. Sim. Né? Temos um museu no 23BC, temos um museu lá que chamamos agora Museu da Artilharia, tinha um museu da FEB, que é a Casa dos Pracinhas, que passou, o Exército assumiu também, e o próprio museu do General Tibúrcio, né? O museu do General Sampaio, né? Temos a Praça dos Canhões, temos a Praça Nossa Senhora da Assunção. Então, tudo isso, né, ficará sob a assistência, vamos dizer assim, técnica, né? Assistência técnica e vinculação técnica e supervisão desse Centro de Cultura. O Comando Militar do Nordeste tem um Centro de Cultura Militar de área, né? Que ele comanda tudo isso aí. Né? E todos esses equipamentos que o general falou, quando acabar a pandemia, muito provavelmente eles vão estar disponíveis para visitação do povo, né? Eu já tive a oportunidade de visitar, inclusive, numa visita guiada pelo próprio general. Exatamente. É muito impressionante. Aproveitando uma pergunta aí, o sítio histórico, aquele de frente do Mercado Central, o sítio histórico da Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, lá dentro você pode conhecer as seguintes coisas, né? Quando você vai subir na escada que entra, né, do Mercado Central na direção do quartel, à esquerda você já vê o túmulo do Brigadeiro Sampaio. É o panteão do Brigadeiro Sampaio. E, aliás, a estátua do Brigadeiro Sampaio foi a segunda estátua da história de Fortaleza. A primeira do General Teófilo e a segunda do Brigadeiro Sampaio. A primeira é do General Tibúrcio, lá na Praça do General Tibúrcio. General Tibúrcio, né? Desculpa. Então, você passa ali, em seguida você dobra à esquerda, né? Dobra à direita, melhor dizendo, aí você tem a pracinha que tem uma réplica da Nossa Senhora da Assunção, você tem lá um monumento que nós chamamos Epopeia da Posse, que tem o Martim Soares Moreno, acompanhado do branco, do negro e do índio, representando a formação da nacionalidade brasileira, né, que foi feita em Guararapes. Né? E você tem a Praça dos Canhões, que tem 10 canhões recuperados aí ao longo do tempo, né, com respectivas carretas que foram construídas, né, aqui pelo pessoal do Exército. Você tem um subterrâneo, que é uma contramina, né, que fazia a ligação do forte através de uma abóbada para o fosso, né, em que criou-se esse mito, né, essa lenda, que lá é a prisão de Bárbara de Alencar. Nada mais falso, né? Isso já foi desmentido há muitos anos, né? Quem quiser se aprofundar nisso, tem revista do Instituto Ceará, só pode colocar Gustavo Barroso, tem um livro, A Margem da História do Ceará, que tem a falsa prisão de Bárbara de Alencar. Né? Então, lá explica tudo. Criou-se esse mito. Né? É impossível uma pessoa ter sido presa ali, é
é um depósito de pólvora de mais ou menos meio metro de altura, né? Impossível, uma senhora idosa que nem perigosa era. Ela apenas veio acompanhando os filhos, né? Que foram presos. Os filhos, sim, queriam fazer, né, a revolução lá de 1800, proclamar o Nordeste independente, aquela coisa toda. Então, não é verdade isso aí. Aí você, quando sai desse espaço que nós chamamos de História dos Fortes, você vai encontrar duas salas interligadas, que é o Museu do Brigadeiro Sampaio, que foi organizado por nós em 2010, foi reinaugurado em 2010, né? E interligado com o Museu do Tibúrcio, né? Que foi inaugurado em 2017, por ocasião dos 180 anos de nascimento do Brigadeiro Tibúrcio, né? Certo? E muito bem organizado, diga-se de passagem. Ora, o general está falando, Brigadeiro Tibúrcio, General Tibúrcio, Brigadeiro Tibúrcio, que história é essa? É brigadeiro ou general, afinal? A realidade é o seguinte, até a proclamação da República, os postos, imediatamente depois de coronel, eram 3. Né? Era brigadeiro, aquele que comanda uma brigada. Né? Hoje é o general de brigada, de 2 estrelas. Depois dele, você tinha o marechal de campo. Porque o marechal, isso seguindo a tradição napoleônica, né, os marechais ficavam lá junto do imperador, fazendo a manobra estratégica. Então, ele, para valorizar aquele representante do imperador que estava no campo, o título era marechal de campo. Né? O marechal de campo seria como se fosse o marechal ali. E, administrativamente, para administrar todas aquelas tropas, que a administração tem que estar acima do combatente, né? Porque senão não funciona. Tinha o tenente-general, quer dizer, lieutenant general, é o lugar-tenente né? Lugar-tenente. Então, o lugar-tenente do marechal, em termos de ordens táticas e tal, né? Era o tenente-general. E o executante era o marechal de campo, né? O Exército, com a proclamação da República, ele aboliu esses 3 nomes, né? esses nomes desses postos, e passou a ser general de brigada, que é um general de 2 estrelas, general de divisão, que sou eu, de 3 estrelas, né? E general de exército, que é o general de 4 estrelas. Pronto. Então é isso aí. Agora, a aeronáutica, que foi criada somente em 1942, ela poderia chamar os seus oficiais assim, general de brigada do ar, né, fulano e tal, general de divisão do ar, general de aeronáutica do ar, ou general de aeronáutica, ou alguma coisa. Mas aí não. Ela achou simpático esse nome de brigadeiro, então ela adotou, né? Então é assim, brigadeiro do ar, não é brigadeiro só. A gente só chama brigadeiro porque mas o posto da aeronáutica correto é assim, o 2 estrelas é o brigadeiro do ar, né? O 3 estrelas é o major, né? General, é o major brigadeiro, né? E o mais elevado lá é o tenente brigadeiro. Aí toca aquele crioulo doido na cabeça da pessoa. Pô, mas como é que pode? O tenente brigadeiro, o tenente manda do major? Não, porque lá é aquele lieutenant general, né? É o lugar-tenente. Então, o tenente brigadeiro é superior ao major brigadeiro, né? Entendeu? É por aí. Aí, general, e diga-se de passagem que é muito bem organizado, tem muitas medalhas, tem uma ala também sobre o próprio presidente Castelo Branco e tem a imagem de Nossa Senhora da Assunção, né? Que só a história dessa imagem também é uma epopeia. Mas falando nisso, o Licínio, que é da família, que ficou com a imagem, fez uma pergunta assim, ó, se possível, pergunte ao general Lima Verde sobre a odisseia dele para recuperar os antigos canhões que eram da época do Forte do Ceará e que hoje estão no pátio lá da Fortaleza. Já tive a oportunidade de visitar também. Impressionante aqueles canhões que tem lá. Deu uma travada aí. Bom, essa história dos canhões, né, é aquilo que eu lhe falei, né? Não havia essa preocupação de preservação, né? E quando, em 1900 e pouquinho, né, aí acredito que 1901, por aí, logo depois da proclamação da República, ali naquele interregno, né, houve ordem para desartilhar a Fortaleza, não era destino, né? Então, tem histórias aí do Arco da Velha, né? Contam que foi até alguns deles destinado a ferro velho, né? E aí uma pessoa que gostava de história teria ligado, né, para a fundição, disse, olha, quanto é que você pagou? Não, o exército me deu, sei lá, ou não cobrou nada, não sei o quê, né?
Aí disse, então eu dou tanto, né? Aí, quanto é que você vai render isso para você? Tanto, eu pago, né? E teria recuperado esses aí, né? Tem uns outros que você sabe a diferença entre Forte e Fortaleza, né? O Forte é um ponto isolado, né? A gente usa como sinônimo, mas, na verdade, se for olhar no Pai Google, aí, no dicionários especializados, você vai ver que a Fortaleza é um sistema defensivo, né? Ela tem aquele aquartelamento principal com canhões, mas ele pode ter baterias, né, auxiliares. Então, supostamente, a Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, ela tinha, mais próximo dela, tinha uma bateria auxiliar ali na região da estação João Felipe, né? Ali depois da Santa Casa, a estação ferroviária antiga. E outra bateria, perto do Porto Mucuripe, perto do farol do Mucuripe, seria o Forte São Luís. Bom, E então, lá estavam as balas de canhão também, né, general? Na década de 70, né, por aí, mais ou menos na década de 70, foram encontrados tanto o pessoal da Refesa fazendo a limpeza do terreno e cavucando lá, né, próximo. É uma duna, como eu falei, é uma duna. Cavucando a duna, encontrou lá 3 canhões, né, o pessoal da Refesa. Aí eu não posso falar que isso aconteceu, mas, teoricamente, falaram com alguém lá na 10ª região da época, né, 1960 e pouco, tal. Aí não houve assim um interesse, né? Aí eles, qual é o interesse de vocês? Não, nós vamos botar nos carretas bacanas e vamos colocar no nosso sede campestre, né? Os engenheiros da rede ferroviária tinha um clube de campo aqui pro lado de Aí Messejana. Aí ficou lá, né? Muito tempo. E os do Forte São Luís foram encontrados 5 canhões lá enterrados na areia, né? Porque o farol velho do Mucuripe estava aparecendo supostamente os alicerces. A população lá achou que poderia desabar, ligou para o IFAM, ligou para as autoridades da área de cultura aqui de Fortaleza. Aí foram lá, não é não, isso aí é outra coisa. Aí encontraram lá uns resquícios, né, que seria do Forte São Luís, que não tem atestado, eu não conheço documento escrito assim, pode ser que exista, eu não conheço. E aí eu sei que o fato é que apareceram lá 5 canhões, né? E esses 5 canhões foram levados para o Museu do Ceará. E o Museu do Ceará ainda funcionava ali na Barão de Estudos, né? Então ficou vários anos lá depositados no mesmo local que foi recuperado. O Museu do Ceará não visualizou nenhum espaço, né, para colocar esses canhões, então aqueceu, né, de nos ceder 3 canhões, né, desses 5, porque 2 são menores, estavam sendo enfeite do Museu da Imagem do Som, né? Então, segundo consta, não está em obras lá, não entrei, existe lá esses 2 canhõezinhos pequenos que estão de enfeite, né? Como o Museu da Imagem do Som está tendo uma grande reforma, vai ser um prédio muito bonito, concreto, muito tecnológico, acredito eu que esses 2 canhões coloniais, né, não terão ambiente para eles, assim, não está descontextualizado, né? Como a 10ª região, né, mantém um excelente relacionamento com esses órgãos todos, tanto da cultura estadual, municipal e federal, né, através do IFAM, Secretaria Secult Ceará e Secult For, acredito que na hora de vida, né, que for ser inaugurado esse Museu da Imagem do Som, passado mais esse problema da pandemia, a gente possa incorporar esses 2 canhões, né, que estão lá para o nosso patrimônio, né? Muito bem. Será muito bem Tem uma pergunta aqui, general, do Alberto Rio. O Alberto Rio é um grande intensivista que a gente tem aqui hoje em Fortaleza, um dos melhores intensivistas aqui do Brasil. E ele serviu no primeiro BIS, lá em Manaus. E ele está perguntando se o senhor se lembra do acidente com a onça que teve lá, que ele atendeu, viu? Que ele está dizendo aqui. Porque ele tá sabendo isso agora, porque deve ter lido já o livro do General Vilas Boas, na página 105, tem lá, contando lá, né? Um pouquinho de imaginação, mas é isso mesmo, né? Eu visitava o batalhão várias vezes e desfilava essa onça, a onça sempre desfilava, né? Aí umas vezes, né, que eu estava lá visitando o batalhão, que era meu subordinado, eu comandava a Brigada de Infantaria de Selva lá em Boa Vista. Aí eu disse para o comandante, rapaz, pega aí, chama o tratador da onça com a onça, que eu quero tirar uma foto com a onça. Eu nunca tirei foto com a onça.
A onça supostamente é mansa, né? Só que ela não sabe que é mansa, é um animal selvagem. Então, e a onça também tinha uma mania de, assim, de brincar com a perna, sabe? Ela, por exemplo, ela abocanhava a sua perna sem machucar e ficava assim 5 minutos, 10 minutos segurando. Não é um vexame, né? Então, eu, com um tempo muito curto, né, eu não ia me dar ao luxo de ficar lá 10 minutos com a onça abocanhando minha perna, todo mundo tirando foto, etc. Então, quando a onça se aproximou, né, na hora de tirar foto, a onça quis pegar a minha perna, né? Aí eu tirei a perna fora, a perna esquerda, né? Eu tirei a perna fora, mas a unha dela ainda pegou, né? Deu assim uma espécie de uma cravada, pequena cravada, né? Como a unha dela é meio triangular, parecia assim uma navalhazinha, uma seta, uma ponta de seta de índio entrando na minha perna, na altura da canela, mas aonde a pele é muito curta, rasa, né? Vamos dizer assim, né? Mas ali é muito irrigado de vasos, né? Então, quando eu levantei o uniforme camuflado para olhar, eu senti aquela pequena agulhada que eu levantei, aí deu aqueles guinchos de sangue, né? Aí foi aquela correria, mas não nada normal, né? A onça deu... É um talhozinho ali de 1 centímetro e pouco, né? Aí tem no livro lá das memórias do general que me levaram lá, eu fui andando naturalmente, né, lá para a enfermaria, e aí o médico resolveu dar 2 pontos. Aí depois que ele deu 2 pontos, ele chegou, aí eu fui, né? De lá eu ia para Tefé, eu ia uma viagem a Tefé, que eu ia visitar lá outra unidade. Aí chega o tenente assim, branco, né? Um colega seu médico, né? Pálido, né? Aí que é isso? O cara está passando mal. Eu chamava o general Vilas Boas de VB, né? Porque ele é 4 anos mais novo do que eu, né? Eu sou da turma de 68, ele é de 72, né? General Vilas Boas, para o pessoal que não deve se lembrar, general, só falar que tem muita gente mais nova, foi comandante do Exército Brasileiro por muitos anos, né? Sim, claro, né? Foi uma honra muito grande ter um antigo coronel meu, né? Meu comandado, chegar ao posto de comandante do Exército. E fez um grande trabalho. Mas aí o como o atual comandante assim, foi subordinado do senhor também, né? Foi do Colégio Militar, né, também. Aí eu disse assim, olha, general, desculpe aí, mas eu estou aqui nervoso porque não era para dar ponto. Disseram que quando morre de animal, eu disse, não é problema, tira o ponto, né? Aí tirou o ponto, fez um curativo, pronto, uma semana depois já estava totalmente curado, né? Porque ele encheu de pomada lá. Eu fui para Tefé, assim que eu desembarquei lá no avião, eu fui na enfermaria, troquei o curativo, né? No final da tarde, né? Troquei o curativo. No outro dia, troquei o curativo de novo. No quarto curativo já estava sequinho, porque a pele, como eu te falei, é muito rasa, né? Então não houve infecção, não houve nada, né? Eu me lembro até Tem uma pergunta aqui, general, interessante, do Isaac, que fala assim, ó, é verdade que o Jacaúna, o cacique Jacaúna, ajudou a Martins Soares Moreno a construir uma igreja de nome ou invocação a Nossa Senhora do Amparo? Porque, pelo que eu sei, o Martins Soares Moreno ele construiu a igreja de São José do Ribamar, né? Olha, não é o foco aqui, né, do assunto, né? Não é o foco do assunto. Realmente eu não tenho essa certeza, né? Eu sei que o Martins Soares Moreno veio a primeira vez ao Ceará, né, acompanhando ainda o Pero Coelho, né? Até vou aproveitar. Tem pessoas que dizem assim, mas peraí, Pero Coelho foi o primeiro capitão-mor. Não, ele era um capitão-mor que veio ao Ceará. É diferente de um capitão-mor nomeado para o Ceará, né? Então, essa é a minha opinião. Claro que é uma opinião sujeita a discussões. E, obviamente, que os argumentos que eu tenho é só um. É uma carta régia de 1619, nomeando Martins Soares Moreno capitão-mor, né, do Ceará. Então, por isso é que os historiadores, como Raimundo Virão, Câmara Cascudo e outros renomados historiadores, dizem, né, que Martins Soares Moreno é o verdadeiro fundador do Ceará. Fundador do Ceará. Isso depois dele ter ido àquela campanha, a campanha que ele foi no Maranhão, com o Gerônimo de Albuquerque, se perdeu no Caribe, perdeu uma mão, na maior confusão do mundo. Exatamente. Foi preso na França. Quando ele veio, o Pero Coelho parou no Ceará para ir para o Maranhão. O Pero Coelho não veio ao Ceará. Obviamente que, ao parar no Ceará, não parou 10 minutos na escala de avião. Ele parava dias, até talvez semanas, né? Não vou dizer meses, que eu não posso provar.
Mas nesse interregno, né, ele construía abrigos, né? Então vamos construir esse fortezinho. Santiago, né? Construiu o forte de Santiago, né? E porque o objetivo, ele recebeu ordem de Pernambuco para investigar. Ó, há denúncias que no Maranhão os franceses estão lá. Então, e outra coisa, né? Eles já sabiam que os franceses tinham se aliado a índios também, né? Índios, porque os franceses não eram regimentos, batalhões, milhares de homens, eram poucos homens, né? Então, eles contavam com a ajuda dos índios, né? Os portugueses já tinham bons contatos com os índios. O Martins Soares Moreno já revelava um garoto novo, né? Cabeça nova, aberta, cheia de memória, espaço de memória. Aí ele aprendeu rapidamente, né, o idioma dos índios, né? E tanto que quando ele voltou depois, já nomeado Capitão-Mor, ou não tenho bem certeza, mas ele veio por terra, ele veio somente com 6 soldados, meia dúzia de soldados, né? Um padre, né? 6 soldados. Ele não veio assim, um conquistador, né? Não é como um Pizarro, né? Lá nos Incas, né? Que o pessoal dizimou toda a população indígena lá, né? Os espanhóis, vamos dizer assim, dizimaram, né? Extinguiram, né? A nação indígena da época. Mas o Martins Soares Moreno veio com 6 soldados, um padre, né? E é uma coisa... E ele já foi reconhecido, né? Então, o Jacaúna... Mas o Licínio tem uma teoria legal, que ele me falou hoje, que é assim, quando o Pedro Coelho saiu, os índios potiguares que vieram com ele ficaram por aqui, né? Quando foi o padre Francisco Pinto e tal, lá para tentar catequizar os índios na Ibiapaba, que um morreu, o outro voltou, ele chegou e naquela vila que chamava de Vila Velha, que era lá na Barra do Ceará, tinha esse agrupamento de índios lá. Então, quando o Martins Soares Moreno veio, já tinha esses índios que ajudaram ele a construir tanto o forte de São Sebastião, quanto essa que era chamada Vila Velha, né? Mas essa Vila Velha não tem provas que essa Vila Velha seria de habitantes, seria de índios. Índios já existiam na Barra do Ceará, tem até hoje os índios que estão mais próximos da BR lá, né? Porque e tem, inclusive, naquele mapa do Richard Carr, as casas lá, né? A casa do seu Francisco de Aragiba, do velho Carajá, né? Que eram índios. Você vê região. Que se o trilho da Refesa, né? Se o rio Ceará fosse um rio que desviasse bastante para a direita, assim, e que a linha de alturas, vamos dizer assim, a topografia favorecesse a construção de ferrovia, e que a ferrovia tivesse sido construída até a Barra do Ceará, teria desenvolvido a Barra do Ceará, mas não. Logo que sai ali das oficinas do Urubu, o trilho de trem vira à esquerda, na direção lá das serras, né? Vira à esquerda, na direção oeste. Pronto. Fortaleza acabava no trilho, né? Porque a primeira Fortaleza desenvolveu do Pajeú para oeste, né? Tanto que o bairro Jacarecanga era um bairro chique aqui de Fortaleza, né? O Aldeotas, você tem fotos aí da instalação do Hospital Geral de Fortaleza, na Desembargador Moreira, no Areal, né? Eu me lembro que já na década de 60, mais ou menos, né? A minha mãe tinha uma amiga que morava, olha a referência, no fim da linha do Aldeota, né? No fim da linha do ônibus Aldeota. Do Outeiro, né? Corresponde hoje, sabe o quê? Aquela rua, a Júnior ali, a rua do shopping, a Santana Júnior, né? Engenheiro Santana Júnior. Hein? Engenheiro Santana Júnior, né? Pronto. Inclusive, então, general, interessante. Eu estou fazendo uma pesquisa agora, porque eu achei muito interessante isso aí, sabe? Para o pessoal ter uma noção de que em 1940, 42, ou seja, historicamente falando, não é nada, como a Fortaleza não era tão habitada para essas bandas de cá, que eu estou aqui no Cocó, né? Então, tinha um projeto que eu consegui hoje dos americanos. Para você ver, ó, eu mandei um e-mail para o Arquivo Nacional faz 3 meses. Eles nem me responderam. Eu mandei um e-mail ontem para o Arquivo Nacional do Brasil, né? Aí eu mandei um e-mail ontem para os National Archives lá dos Estados Unidos, e como são informações que já não estão classificadas, não estão mais sigilosas, ela me respondeu hoje, a mulher, mandando a cartografia do tal do Mucuripe Field. O Mucuripe Field seria um aeroporto nos moldes do PC Field, que seria construída ali no Outeiro, naquela região do Outeiro, que é a região mais elevada,
e a cabeceira da pista ia ser onde é a Praça Portugal hoje, e a pista é onde é a Dom Luiz. Então, imagina como era Não, deserto, né? o terreno do Cerco Militar, né, que fica entre a Canuto de Aguiar e a Ana Bilhar, né, aquele platô ali, né, do Cerco Militar, o Exército é dono, era dono, né, da quadra que vai da Oswaldo Cruz, Visconde Mauá, e a outra é Desembargador Moreira. Aí continuava até a rua, a próxima, né? A próxima, depois da Desembargador Moreira, está me falhando o nome aqui, não estou lembrando. Então, a pista de pouso era ali, mas aí foi embargada. Não dá, né? E aí passou para a pista lá do Cocorote, né? Da Rota do Cocó, sei lá, dizem, né? Então, você pode fazer uma matéria aí com sua perspicácia da história do Ceará e de Fortaleza, muito interessante, que é sobre as salinas da família Diogo, né? Então, a Santos Dumont, quando você chegava no final da Santos Dumont, que era paralelepípedo, né? O ônibus chegava, fazia a volta e parava, ficava apontando para o lado aqui, para o lado leste, né? Aí a gente O doutor Rômulo está falando que é a rua Barbosa de Freitas. Pronto, Barbosa de Freitas, perfeitamente. Então, o que é que acontece? Ali, você subia num morrote, só salina, não tinha uma árvore. Quer dizer, aquele movimento todo que houve, né, de pessoal ativista ambiental se agarrando em árvores, né, para evitar a construção do viaduto ali do final da Antônio Salles ou da via da Padre Antônio Tomás, ali nas imediações do Parque Cocó, totalmente imprecedente, porque as árvores ali são agora, né, da década de 50 para cá, é castanhola, né? São árvores, é mato, é considerado mato, não é nem floresta, não é floresta nativa, não é mata nativa, não é nada. Porque ali, eu acho que eu tenho uma foto, tem uma foto da construção do Iguatemi, não tem uma árvore, tudo salina. Salina, né? eu peguei essa salina. Eu estudava no Colégio Santa Cecília, né, antes de entrar no Colégio Militar, e morava na cidade de Funcionários. Então, a Washington Soares era mão única, ida e vindo, né? Não era duplicada. Então, a gente passava ali pelo Iguatemi, era tudo salina. Então, quando parou, que retiraram, né, que fecharam os diques, aquele negócio, que retiraram o sal, tal, a própria natureza se recompôs, né? Então, você vê que você não encontra árvore lá de 50 metros de altura ou árvore de grande diâmetro. Não encontra. Acho que você não encontra árvore com mais de 1,5 metro de diâmetro. Não encontra. Porque ali não é resquício de Mata Atlântica, não é nada. Ali era um manguezal, era um grande manguezal, né? Pertence assim, ao delta do Rio Cocó, vamos chamar assim. Né? O Rio Cocó se esprairava ali. Né? Inclusive, tem um trabalho muito interessante que o Rio Cocó, inclusive, ele foi alterado, o curso dele. Você pode entrar no site do Instituto Ceará e colocar lá Reginaldo Lima Verde, que até é parente meu, né? Um pouco afastado, mas é um geólogo, né? Formado em Ouro Preto. Ele fez uma matéria sobre o curso do Rio Cocó. Do mesmo jeito que você fez aquela matéria sobre o curso do Rio Arpajeú, ele fez um estudo e ele fez prospecções, né? Ele conseguiu fazer furos, né, geológicos e descobriu depósitos, né, sedimentares de coisas próprias de rio, em local que não tem. Quer dizer, o Rio Cocó ele iria na direção da Lagoa do Papicu, né? Mas aí ele foi empurrado para a direita, né, na direção do mar, encurtou. Quer dizer, ali era um grande delta. Acredito que era um delta do Rio Cocó mesmo, né? Aliás, dando um spoiler, eu estou fazendo agora um vídeo semelhante, general, mas do Riacho da Jacarecanga, que ainda tem uma parte do riacho que está visível e tal. Agora tem uma pergunta aqui, general, do Bruno. Assim, o senhor foi comandante da 10ª região e lá na região lá onde eu morei, na cidade dos Funcionários, tem 2 terrenos muito grandes próximos a Oliveira Paiva, que um é dos Correios e o outro era a estação receptora do Exército, né? Aí ele está perguntando o que é que vão fazer naquele terreno, se vão fazer um parque, algum museu, alguma coisa assim e tal. Olha, se tem algum plano na época. Há bastante tempo, né? Desde 2005, muito antes, desde o ano 2000, que com essa evolução das comunicações, que o Exército já não saiu há muitos anos, seguramente há 20 anos atrás, ele já saiu daquele local como estação repetidora, né? Não tem. E aí ficou
ficaram lá 5 casas, né? Então, em 2005, eu ainda mandei dar uma limpeza nas casas, porque com o sargento transferido para cá, para Fortaleza, os aluguéis caros, valeu a pena. Mas logo depois nós vimos que era economicamente inviável, né? E então o Exército autorizou fazer a alienação, né? Existe uma lei federal, né, aprovada, tudo dentro dos trâmites, né, acolhida na Constituição, toda certinha, em que ela permite, assim, você aliena o imóvel, seja por permuta ou venda, desde que o recurso aplicado seja aplicado em outro imóvel da União em benefício daquilo ali. Então, no caso, o Exército está precisando expandir um quartel, modernizar um quartel, precisa construir 2, 3 pavilhões. Não tem recurso financeiro. O terreno da repetidora, chamado repetidora, né, está desativado. Então, ele coloca isso em leilão, vamos dizer assim, né, numa licitação pública, e aí vença o que tiver condições, né, e aí se comprometeu a fazer isso, aquilo, outro. No caso dessa repetidora, esse terreno foi leiloado, né, foi arrematado por uma empresa, e a permuta foi feita por 2 blocos de apartamentos, né, de 40 apartamentos para sargentos, lá na 13 de Maio, junto à Vila dos Sargentos, né? E, além disso, foi feita uma modernização lá, um arruamento e tal, e ainda construíram mais 2 casas, porque na hora que o leilão, tipo pregão, né, foi sendo disputado, empatou. Aí o cara desempata com 2 casas, e ganhou assim, o valor e mais 2 casas, né? Então aquele terreno não é mais do Exército Brasileiro? Não, muito tempo. Somente depois de tudo isso, do prédio estar pronto, é que você passa o imóvel. Pode ser que o ouvinte aí, o participante que fez essa pergunta, ele tenha ouvido falar que o terreno estava no Exército, talvez por papel, mas há muito tempo que já, né, desde 2003 já não era mais usado, né? E já foi alienado há bastante tempo, se eu não me engano, em 2013, por aí, né? Foi alienado, já não está na nossa mão há muito tempo, né? O quadrilátero, o retângulo todo, era do Ministério das Comunicações, ainda é, porque havia um projeto de montar ali uma instalação estratégica, né? Seria assim um posto de radiogoniometria, né? Para vigiar a passagem do Atlântico, né? Através de um radiogoniômetro lá em Recife, outro aqui em Fortaleza, fazia a interseção avante, né, e você localizava o navio. Mas isso foi ultrapassado, essa tecnologia, com satélite, né? Então, totalmente obsoleto isso. Então, esse terreno foi desapropriado pelo Ministério das Comunicações na época, sei lá como é que foi adquirido, e aí eles aproveitaram para construir o centro aquele que pegou fogo, né? O centro de triagem, de correio, centro de distribuição. E o Exército, sabendo disso, isso na década de 90, sei lá, 80, aí ele estava precisando de uma área mais fora do perímetro urbano para instalar as antenas dele, e aí foi criado essa estação repetidora. Mas com a criação do centro de telemática, né, em que a gente usa comunicações satelitais e informatizadas, foi abandonado isso há muitos anos, né? 2003 já não existia, há mais de 10 anos já não existia. Coube-me a mim iniciar o processo de alienação, né, que não foi concluído por mim, obviamente, né? Foi concluído bem depois, porque é um processo demorado, tudo com anuência do Patrimônio da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é como se fosse assim, o SPU é o nosso cartório, né? É o cartório da União, que é onde tem os registros imóveis. E a Procuradoria da Fazenda é a guardiã dos interesses do país, né? Ela que vê a lisura, tudo, é os procuradores da Fazenda. Na verdade, o Exército é só o detentor, o terreno é da União, né? Agora, autorizaram a que o Exército recuperasse o produto da alienação e aplicasse em outra benfeitoria, em outro terreno da União, o que foi feito, né? Então, o imóvel lá que mora o sargento não é do sargento nem da 10ª região, é da União, continua sendo da União. E houve até uma valorização do patrimônio da União, porque um imóvel valia X, né? Hoje o bloco de apartamentos, lá o quadrilátero com os apartamentos, vale 5X, né? Tá certo? Ô, general, já passamos o tempo aqui. Eu estou vendo. Está pitando aqui. Mas foi uma grande honra, uma grande satisfação aprender com o senhor mais uma vez, hoje nessa live, sobre a história do Forte, a história de como a cidade
cresceu, a sombra das brancas muralhas do Forte, né, como diz o hino. Junto às muralhas do Forte, a pequena semente nasceu. Nasceu, para a glória do Norte, né? Exatamente. Aí, eu gostaria de agradecer mais uma vez o senhor nessa live. Sei que, né, é difícil, às vezes, esse horário para as pessoas, às vezes, acompanhar, mas a gente teve mais de 100 pessoas assim, que acessaram não simultaneamente nessa live e vai ficar gravado, o pessoal que estava perguntando, vai ficar gravado e eu vou colocar no canal do YouTube. Tanto a live que eu fiz hoje pela manhã com o Terto Amorim, lá diretamente da Holanda, e essa live com o senhor hoje. E na sexta-feira vai ter uma outra live que eu achei muito interessante também, que vai ser com uma banda, sabe, General? Uma banda que está fazendo muito sucesso aqui no Ceará e sucesso nacionalmente. Uma banda de rock que chama Selvagens à Procura de Lei. São 4 rapazes e eles, o que eu acho interessante deles é que eles põem as coisas históricas de Fortaleza nas músicas deles, sabe? Então, e nos clipes deles, eles fizeram um clipe, se eu tenho ideia, no Mara Hope. Subiram ali no Mara Hope, levaram as baterias lá e fizeram esse clipe lá. Então ficou muito interessante. Então vai ser a live de sexta-feira. E vou fazer uma live também com o Licínio, justamente para a gente falar outras histórias, a história da Santa, da imagem lá, da família dele, e do próprio Dragão do Mar. O Dragão do Mar, o túmulo do Dragão do Mar que ele encontrou, né? Exatamente. Então, queria agradecer mais uma vez. A palavra está facultada para o senhor, se o senhor quiser falar o que o senhor quiser. Eu agradeço muito, né, a gentileza do convite, né? Foi uma honra participar do seu canal e convidar, né, a população toda, né, que está nos escutando, né? Fiquem sabendo, né, que na nossa 10ª Região Militar, a representação máxima, né, da Força Terrestre do Exército Brasileiro aqui no estado do Ceará e também Piauí, né, porque o comando aqui envolve também o Piauí, está de portas abertas, né? Atualmente, com essas restrições da pandemia, estamos seguindo as recomendações do governo estadual. Mas tão logo passe essa situação, né? Aproveitem, né? Quando for comprar umas castanhas de caju ali no mercado, olhem no fundo lá, dê uma olhadinha na varanda, olhe o Riacho Pajeú, passando ali atrás do Mercado Central, dá para ver na varanda, e atravessa a rua e vai lá olhar a representação física do Martim Soares Moreno, ver os canhões, né, que deram tiros aí. Os últimos tiros assim registrados foram tiros em honras fúnebres, né? Quando mesmo o corpo do Sampaio, né, o corpo do Tibúrcio, sempre constava nas notas de jornal assim: a Fortaleza salvou com 19 tiros ou com 21 tiros, né? Significava que ela deu uma salva, né, com munição de festim, né? Aquela uma imagem que você colocou, uma tropa na Primeira Guerra Mundial, só para concluir, né? Aqui. Na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aqui uma bateria de artilharia de costa, né? Cujo uniforme é esse que está sendo mostrado aí nessa imagem, né? Então, o ano passado, o comandante da 10ª Região Militar determinou um estudo, né? Foi feito um estudo e foi autorizado que esta tropa da companhia de comando aqui da 10ª Região use, em ocasiões especiais, esse uniforme histórico, né? Que é o mesmo uniforme de meia dúzia de baterias antiaéreas que foram instaladas, né, ao longo do litoral brasileiro, né? Então, esse uniforme, hoje, ele é envergado pelo Forte Copacabana, né, que é uma bateria de artilharia antiaérea ainda remanescente da Primeira Guerra Mundial. Então, nessa imagem, você vê que nós vamos reativar uma espécie de um cerimonial, né, em que os visitantes terão a oportunidade de assistir, né, um tiro de salva, né, com um canhão da época, o canhão Krupp, né, o canhão 75mm Krupp, que está ainda em atividade, um canhão bastante eficiente, né? Ele tem ainda a conservação dele é muito boa, de modo que é uma atração bastante interessante, que quando normalizar tudo será divulgado, né? Nós temos o nosso site 10mrm.eb, de Exército Brasileiro, .mil.de militar.br, né? Então podem visitar. E foi um prazer, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas perguntas e boa noite para todos. Isso aí, para frente, custe o que custar. Para frente, custe o que custar. Tchau, general. Boa noite. Boa noite.